Olá, tudo bem? Nós vamos tratar nesse programa da ascensão das classes mais baixas da população. Nós vamos falar do crescimento das classes C, D e E. Uma pesquisa recente do Instituto Data Popular mostrou que os brasileiros das classes C, D e E representam hoje um mercado de tudo aquilo que se compra em supermercados na ordem de 76%. Eu vou conversar com o sócio-diretor do Instituto Data Popular, Renato Meirelles, que está aqui ao meu lado, e vamos conversar também com o historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Os dois, o professor e o Renato, vão tratar de dois temas que estiveram subjacentes, às vezes de forma explícita, às vezes de forma implícita, nessa eleição de 2010. Vamos começar com a questão da expansão das classes C e D, e eu converso com o sócio-diretor do Instituto Data Popular, Renato Meirelles. Renato, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Você diz, numa entrevista que deu recentemente à Carta Capital, que a empresa que não for líder nos mercados C e D dança. Por quê? Simples assim, o mercado das classes C e D movimentam 834 bilhões de reais e crescendo. Como o dinheiro... C, D e E. C, D e E. Como o dinheiro mudou de mão no Brasil, o poder de compra também mudou de mão no Brasil. Portanto, ou se desenvolve estratégias próprias para se contemplar esse novo consumidor, ou você está fora do jogo. Uhum. E qual é o movimento hoje mais intenso? É o pessoal passando das classes D para a classe C ou da classe E? Desculpe, eu sou carioca, portanto eu falo E. Ou da classe E para a classe D? Nós temos os dois movimentos com igual força. Na verdade, você tem um contingente gigantesco de brasileiros que saem da condição de miséria. Quando nós falamos de classe E, nós falamos de família com renda total menor do que um salário mínimo de renda familiar. Mas o movimento de crescimento da classe D, que hoje, sozinha, movimenta 381 bilhões de reais e é a segunda classe social no país em poder de compra, é muito grande. Então a classe D hoje é a segunda em poder de compra. Esse ano ela passa a classe A e a classe B no que nós chamamos de massa de renda, que é a soma de todos os salários das famílias. E a classe D é uma família que tem renda entre quanto e quanto? Entre 1 e 3 salários mínimos de renda familiar. E veja bem, exatamente por ter de 1 a 3 salários mínimos de renda familiar, é a classe D a principal beneficiada, por exemplo, com o aumento do salário mínimo. Claro. O último aumento do salário mínimo colocou 26,7 bilhões de reais diretamente na classe D. E quando nós falamos de programas do governo como Minha Casa Minha Vida, que além de entregar casas para boa parte da população, também gera empregos. O principal fator do Minha Casa Minha Vida para a economia nacional é a geração de empregos na construção civil. Quer dizer que o mais importante do Minha Casa Minha Vida, na sua opinião, não é propriamente produzir casa para as classes C, D e E, mas sim gerar emprego. Gera muito emprego. E emprego de classe D, provavelmente? Emprego diretamente na base da pirâmide, nas famílias de classe D, que são quem efetivamente trabalham no processo de construção de prédios. Portanto, ao gerar mais emprego na base da pirâmide, essa base da pirâmide também fica com mais dinheiro para comprar. Ao comprar mais, gera mais emprego no varejo, mais emprego na indústria e se forma o círculo virtuoso da economia brasileira. Você diria que o fator principal para determinar essa ascensão, que é aparentemente uma ascensão bastante forte, é um fenômeno político-econômico de grande intensidade, não é isso? Exatamente. Porque isso você não encontra em qualquer lugar a toda hora, em qualquer país a toda hora. Não encontra. E está baseado em 5 fatores, Paulo Henrique, que não vão mudar. Tá. O primeiro fator é um fator demográfico. O Brasil vive o que nós chamamos de bônus demográfico, que é a maior concentração de pessoas em idade economicamente ativa do que o número de crianças e do que o número de pessoas das classes A e B. E esse bônus demográfico, que só acontece uma vez na história de cada país, no Brasil está concentrado na classe C. A classe A e B já envelheceu. A classe C começa a usufruir do bônus demográfico e a classe D irá usufruir desse bônus demográfico em 5 anos. O segundo fator é um fator de... A classe D? A classe D começa a usufruir, que é mais jovem do que a classe C, começa a usufruir... Define um pouco melhor o que é esse bônus demográfico, isso é muito importante. O bônus demográfico é uma situação que só acontece uma vez na história de cada país, em que nós temos um número maior de pessoas economicamente ativas, ou seja, em idade para estar produzindo e para estar trabalhando, do que eu tenho de aposentados e do que eu tenho de crianças. Esse número já passou a classe A.
Ainda não chegou na classe D, está no auge da classe C. Lembrando as famílias de classe C que têm renda de 3 a 10 salários mínimos. Tá. Isso significa que é mais gente produzindo do que gastando. Claro. E, portanto, uma concentração maior de geração de riquezas no Brasil. Entendi. Isso não vai mudar, a não ser que o Brasil entre em guerra. Claro. O segundo fator é um fator psicológico, quase. Vai falar para a dona Maria, que passou a dar iogurte para o filho dela, que ela tem que voltar a dar leite C para o filho dela. Claro. Ela não vai voltar a dar leite C. Uhum. É por isso que no auge da crise econômica mundial, enquanto os economistas falavam, guarde o seu dinheiro, o presidente foi na televisão e falou, gaste. Gaste. Ainda bem que não ouviram os economistas, ouviram o presidente. Claro. O Brasil continuou comprando e o mercado interno foi um dos fatores primordiais para que o Brasil não sofresse mais do que já sofreu durante a crise. Claro. Os outros três fatores são fatores macroeconômicos que também não vão mudar. É o aumento real do salário mínimo. Está em lei? Está em lei. São os programas de distribuição de renda, que como colocam, Bolsa Família. Como Bolsa Família, que coloca mais de 12 bilhões de reais na economia todos os anos. 12 bilhões de reais por ano diretamente na mão da base da pirâmide social brasileira. E atinge, se não me engano, 45 milhões de famílias. 45 milhões de famílias, o que é muita gente. Muita gente. E o processo de expansão de crédito. Hoje, 7 de cada 10 cartões de crédito estão na mão das classes C, D e E, com um índice de inadimplência que cai, ao contrário do que se pensa. O aumento do crédito no Brasil veio acompanhado com o aumento da renda e com o aumento da base de tomadores de crédito. Portanto, o endividamento do brasileiro, ao contrário do que pensam alguns, não aumentou. Bom, esses três fatores também não vão mudar por um motivo muito simples, que é o que nós chamamos de fator eleições. Como o Brasil é uma democracia de voto obrigatório, como cada cidadão tem direito a um voto, e eu tenho muito mais classe C, D e E no Brasil do que classe A e B. Como o Bolsa Família, de fato, dá voto, a expansão do crédito dá voto, o aumento real do salário mínimo dá voto, ninguém vai mexer nesse tripé macroeconômico. Então, e tem também o seguinte, não querendo, evidentemente, interromper o teu raciocínio. Não, imagina. Mas a eleição dará a possibilidade de as classes C, D e E, a cada 4 anos, dizer, escuta aqui, doutor, o senhor está me tirando renda. O senhor está atrapalhando, o senhor está querendo que eu volte a dar ao meu filho leite de C e não iogurte. Então eu vou tirar o senhor e vou botar o outro candidato. Exatamente isso. Imagine, essa eleição ficou claro isso. O Delfim Neto costuma dizer que numa democracia você tem 2 mecanismos. Você tem o mercado e o voto. O voto corrige o mercado. Perfeito. Não é? Se o político está atrapalhando minha ascensão social, eu vou lá e voto. A minha vida está melhorando. Se alguém quer atrapalhar a melhora da minha qualidade de vida, essa pessoa está fora do jogo. Essa eleição, é claro, nós tivemos um candidato que ganhou por conta da continuidade desses programas e um candidato da oposição que queria radicalizar estes programas. Exatamente. Isso é a prova cabal de que, efetivamente, o voto obrigatório no Brasil garante a ascensão das classes C, D e E. Você está dizendo um negócio aí que os meus espectadores, muito simpáticos, da elite, vão ficar preocupados. Quer dizer, o voto obrigatório garante a ascensão dessas classes. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Agora, você tem uma empresa chamada Data Popular, que é derivada de uma empresa de publicidade, e você faz pesquisas para grandes empresas. Numa entrevista recente que você deu à revista Carta Capital, você diz que os publicitários, em geral, não entendem nada de classe C. Essa é a regra. Verdade. É verdade isso. O que acontece? Nós temos como cabeças das estratégias de marketing nas agências de propaganda e nas grandes empresas, pessoas que na sua grande maioria são oriundas da elite. São oriundas de uma elite que passa longe das periferias das grandes cidades. Que não entendem o que é um show de rap que reúne 20 mil pessoas. Claro. Do que são essas comunidades gigantescas que acontecem em redes sociais como o Orkut, que falam 100% Coab, ou eu amo meu bairro, ou eu gosto desse tipo de música. E, em geral, as empresas estão acostumadas a desenvolver negócios para os seus iguais, para os seus pares. Para classe A e B. Para a classe A e B. Ou seja, publicidade e a estratégia de marketing no Brasil são feitas pensando no consumidor A e B. Exatamente. E aí não utiliza as linguagens, as referências estéticas, que são dignas e que fazem parte da cultura popular brasileira. Que é alegre, que é colorida, que é extravagante,
que é farto, que é tudo aquilo que as agências de propaganda costumam dizer brega, e não tem nada de brega. Alegre, colorido, extravagante, isso. Cheio de cor. Cheio de cor. Faz barulho. Tudo que vem da cultura popular brasileira. É o que tem no Carnaval, é o que tem no São João. São João. O artesanato popular, que faz o maior sucesso na Europa e muitas vezes não é bem avaliado aqui no Brasil. E esse pessoal chama de brega. Muitas agências ainda chamam de brega, revelando uma miopia com relação ao fato de que o verdadeiro mercado brasileiro não está mais na elite. O verdadeiro mercado brasileiro, o mercado de 834 bilhões de reais, se concentra nas classes C, D e E. E como é que uma empresa, por exemplo, quais são os seus principais clientes lá na agência? Nós atendemos, hoje no Data Popular, a gente atende os principais clientes. Atendemos a Vivo na área de telefonia, atendemos a Casas Bahia, atendemos a Unilever. Casas Bahia que hoje se associou, enfim, faz parte do Grupo Pão de Açúcar. Exatamente. Nós atendemos a Kimberly Clark, Kimberly Clark, ela faz fraldas e absorventes, por exemplo. Né? Ela é líder no mercado de fralda, desenvolveu um produto específico para as classes C e D, que é uma fralda de excelente qualidade, por um preço mais barato. Atendemos, enfim, quem de fato coloca produto nas prateleiras de supermercado no Brasil. Tá certo. Me conta uma outra coisa. Você, naquela entrevista à revista Carta Capital, que me levou a procurar você e fazer essa entrevista tão interessante, você fala também do fato de que existe esse tipo de preconceito, esse tipo de desconhecimento, mas que as empresas multinacionais, sobretudo elas, ou primeiro elas, começam a já se organizar pensando especificamente nessa ascensão social. Que exemplos você daria disso? Nós temos algumas grandes empresas que passaram a criar departamentos ou unidades de negócios ou equipes dedicadas ao mercado emergente. Por que isso aconteceu, Paulo Henrique? Porque as empresas multinacionais, quando teve a crise econômica mundial, o Brasil ficou sendo um dos poucos países que davam lucro. E ao Brasil ser um dos poucos países que davam lucro, e esse lucro vindo das classes C e D, as empresas multinacionais acordaram para esse mercado gigantesco. Por exemplo, você pode dar exemplo? Posso dar alguns exemplos. Então você tem, por exemplo, empresas como a Nestlé, que criou vendas diretas, vendas porta a porta, para falar para as classes C e D, que hoje vende em barcos na região norte do país. Nós temos bancos como... Se não me engano, a Nestlé, eu vi uma entrevista do Zurita, presidente da Nestlé, e ele fala que esse é um trabalho mais intenso, sobretudo no Nordeste. É mais intenso no Nordeste, eles têm uma unidade de negócios própria no Nordeste, mas você já tem presente em mais de 6 capitais a venda direta. A venda direta é que faz com que o produto chegue na baixa renda. É isso aí. Por que a venda direta é melhor para atingir esse mercado CDE? Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque faz com que aumente a capilaridade de distribuição dos produtos. Segundo, porque você, diferente do autosserviço, do supermercado, em que você não tem ninguém para explicar o funcionamento daquele produto, né, ou as vantagens de determinado tipo de comida para aquele consumidor, na venda direta você tem um vendedor lá explicando as vantagens de se pagar mais caro. Mas é principalmente, Paulo Henrique, porque gera renda na base da pirâmide. Então você tem um modelo de negócio que ganha dinheiro com a baixa renda, mas também gera dinheiro para a baixa renda através de empregar pessoas das classes C e D. Você mencionou rapidamente, eu gostaria que você explorasse isso melhor, você diria que esse pessoal, esse novo mercado brasileiro, é, portanto, mais jovem do que aquele que havia quando estava concentrado nas classes A e B? Ele é muito mais jovem. Para nós termos uma ideia, para cada adulto das classes A e B, eu tenho 4 adultos das classes C, D e E. Para cada criança das classes A e B, eu tenho 10 crianças das classes C, D e E. Entre os adultos, a proporção é 1 para 4. Entre as crianças, a proporção é 1 para 10. Caramba! Com um detalhe interessante, que quebra um pouco dos paradigmas do marketing, né? Acho que boa parte dos nossos telespectadores já ouviu falar na teoria do aspiracional. O que é isso? O aspiracional é que todo mundo quer ser melhor vencer na vida. do que hoje vencer na vida. Só que durante anos as pessoas achavam que o aspiracional da classe C era ser a classe A. E ele não acha a classe A aspiracional de nada. Nós não podemos confundir querer ser rico com querer ser como o rico. As referências da classe C estão nelas próprias. Ela acha que rico não trabalha. Ela acha que rico não tem valores familiares.
ela acha que rico não tem amigo. E, de fato, a nossa última pesquisa mostrou que a classe C tem 70% mais amigos do que as classes A e B. Que interessante. Então, o aspiracional da classe C é o vizinho que deu certo, não é o doutor. E isso faz toda a diferença. É o vizinho que deu certo? É o vizinho que deu certo. E não o doutor que mora lá naquele bairro de rico? Não, o doutor que mora naquele bairro de rico é tudo o que a classe C não quer ser. Que interessante. E uma classe C que muda a cada dia. Muda, por exemplo, ao entrar na universidade. Né? Nós lançamos recentemente um estudo que mostra que de 2002 para cá, o número de universitários da classe D ganhou 700 mil novos universitários. Que isso? E hoje eu tenho mais jovens da classe B de dado estudando em universidades do que jovens da classe A estudando em universidades. Peraí. A classe B tem quantos novos mil universitários? 700 mil novos universitários em 7 anos, de 2002 para cá, ou seja, mais de 100 mil novos universitários da classe D por ano. E na classe C? Na classe C, nós tivemos aí mais 200 mil universitários. Porque a classe C já tinha uma base muito grande. Em 7 anos. Mas olha agora, outra coisa. Se nós olharmos o perfil demográfico brasileiro e compararmos os teus dados com os dados do IBGE, nós vamos então desconfiar que esse povo aqui é majoritariamente não branco. Nós temos aqui, na classe C, metade da população sendo não branca. Na classe D e E, os não brancos ultrapassam o número de brancos. E isso é uma outra... Quer dizer que isso, como dizia lá no Rio, Leonel Brizola, quer dizer que a maioria desse pessoal aqui é moreninho. É isso? Esse mercado dos não brancos, ou o mercado dos negros e mulatos, movimentam 546 bilhões de reais por ano e muitas vezes ainda não é enxergado pelas empresas. Quer dizer que os teus clientes publicitários têm que fazer, uma lavagem cerebral para poder entender o que está acontecendo no Brasil. O que acontece? Como a indústria já entendeu isso, as agências de propaganda estão correndo atrás da indústria. Muitas vezes estão nos procurando para ter processos de imersão nas classes C e D. Nós levamos 10 executivos na semana passada para passar um dia inteiro na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo. É comum nós levarmos executivos para passarem uma semana morando na casa de famílias, na Rocinha, no Dona Marta ou em alguma Coab espalhada no Brasil. Você está apresentando o Brasil para os publicitários brasileiros? Nós estamos apresentando o Brasil de verdade para uma parcela da população que achava que o único jardim que existia eram jardins aqui no centro de São Paulo e não conheciam o Jardim Ângela, por exemplo. E o Jardim Romano? O Jardim Romano. Você conhece aquela frase do grande historiador brasileiro, Raimundo Fauro, que dizia que os frequentadores do Jockey Club gostariam que o Brasil fosse um país de 20 milhões de habitantes. Muita gente gostaria que o Brasil fosse um país de 20 milhões de habitantes, mas com certeza não chegaríamos a ser a quinta economia do mundo se o Brasil fosse um país de 20 milhões de habitantes. Caríssimo, muito obrigado, volte sempre, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Renato Meirelles, nós vamos fazer um rápido intervalo, na volta eu vou conversar com o historiador e professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, e vamos falar sobre o preconceito contra nordestino. O Entrevista Record volta já!